A casa caiu de vez nos Estados Unidos, ou em inglês, the house fell. A expressão não existe em inglês, mas ó, decisão aí do juiz Steven Grossman nos Estados Unidos, no Texas, cai como uma bomba atômica contra a família Bolsonaro. Vamos agora falar de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro em pânico. O que aconteceu? Vamos lembrar que no ano passado a Justiça do Brasil liquidou o Banco Master. O Banco Central liquidou o Banco Master, a Justiça mandou prender o Vorcaro ficou preso. Aí o Vorcaro foi solto. Quando foi solto com tornozeleira, o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo e logo depois o Flávio Bolsonaro anunciou aí a sua candidatura à presidência da República. Isso que coisa, né? Ok. Acontece que o Banco Master tinha ativos nos Estados Unidos, muitos ativos. O Banco Master estava enviando dinheiro para os Estados Unidos, abriu fundos nos Estados Unidos, tinha investimentos nos Estados Unidos e tudo mais. Eis que quando o banco foi liquidado no Brasil, é enviado para a Justiça dos Estados Unidos uma notificação dizendo, olha, o banco foi liquidado, vocês têm que liquidar os ativos desse banco está envolvido aí em casos de corrupção, em fraude bancária, no caso, na maior fraude bancária da história do Brasil. Chega na Justiça dos Estados Unidos, o Banco Master tem que se defender, tudo mais, e fica lá um processo judicial. Eis que, olha o tamanho da decisão do juiz. Não é Steven, Scott Grossman, ele reconheceu oficialmente a liquidação extrajudicial do Banco Master. E aí ele foi além. Ele falou o seguinte, olha, ele acionou a polícia para rastrear e bloquear todos os bens do Banco Master e qualquer dinheiro enviado pelo Banco Master ou pelo Vorcaro aos Estados Unidos. Por quê? Porque se comprovado que esse dinheiro do Banco Master era dinheiro fruto de crime, e no caso nós sabemos, todo dinheiro do Banco Master é fruto de crime. Todo. Nada do Banco Master não é fruto de crime. Não teve nenhum daquele dinheiro que tinha o banco, que era, olha, o banco fez um investimento, ganhou o dinheiro legalmente, aqui o banco tem dinheiro. Não. Era tudo fruto de roubo de dinheiro público do Brasil. E aí, se comprovado isso, e é uma coisa facilmente comprovável lá nos Estados Unidos, o que acontece? Todos os beneficiários serão punidos ao rigor da lei dos Estados Unidos. O crime, no caso, são dois crimes aí no Texas. Tem o crime de lavagem de dinheiro e, no caso do Eduardo Bolsonaro, tem o crime de usar ali imóveis, usar ali a rede imobiliária para lavar dinheiro. Então são dois crimes. Um crime dá 20 anos de jaula, tá? Se comprovado que é um crime federal, são 20 anos de jaula. No Texas, o crime de lavagem de dinheiro dá de 5 a 99 anos de jaula. Não são 20 não, são 99. E para você ter uma ideia, no caso, a lei adiciona esses crimes. O que quer dizer? Ele pode responder pelo crime federal numa corte federal e pelo crime estadual numa corte estadual, né? Ou seja, os dois, vai somando a pena. O outro crime de usar imóveis para lavar dinheiro, crime federal, esse já é crime federal, esse chega a pena aí a 10 anos de jaula. Você fala, fora uma multa que é o valor total aí da lavagem de dinheiro, mais uma multa, geralmente é o dobro do valor. Aí você fala, deu ruim, hein? Lembrando, o pagamento da multa não exime a pessoa de ser presa. Não, ela continua presa, mas tem que pagar a multa. Aí você fala, deu ruim aí pro Eduardo Bolsonaro, né? Deu ruim por quê? Porque nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro assinou um documento, esse documento apareceu na sexta-feira, em que ele tinha poderes para controlar todo o dinheiro que o Vorcaro mandou para os Estados Unidos. Ele falava que ele não era o dono do fundo para qual foi o dinheiro, mas tinha um documento que o permitia controlar toda a grana. Então, pô, eu não sou o dono, mas eu controlo toda a grana. Igual alguém chega aí, imagina, alguém começa a morar na sua casa, e aí você assina um documento, uma procuração de que essa pessoa pode mexer em todas as suas contas bancárias, pode vender a sua casa e tudo, mas essa pessoa não é sócia na sua casa, não. Não é codona da sua casa, não. Mas tem acesso às contas bancárias, tem acesso a tudo, pode até vender se quiser. É mais ou menos isso. Ele não era dono do dinheiro, mas ele tinha acesso a tudo. A movimentar, a fazer o que quisesse. E aí, comprar a casa onde Eduardo Bolsonaro vive. Para piorar a coisa, o Porciúncula, que era o braço direito do Mário Frias e amigo do Eduardo Bolsonaro, confessou ontem que foi ele quem comprou a casa. Falou, não, eu comprei o imóvel. Para tentar tirar o foco do Eduardo Bolsonaro, o cara se jogou na fogueira. Só que quem mora no imóvel? O Eduardo Bolsonaro. O pior é que a justiça agora vai começar a rastrear e vai chegar, e eu vou te falar por que vai chegar. Porque a Polícia Federal do Brasil já acionou o FBI. Então, vai chegar a polícia dos Estados Unidos no dinheiro do Eduardo Bolsonaro, no dinheiro que o Vorcaro mandou
para o Flávio Bolsonaro dinheiro público roubado do Brasil. No caso do dinheiro que o Vorcário mandou para o Flávio Bolsonaro, a gente tem aí 99% ali de certeza de que esse dinheiro é dinheiro público roubado do Rio de Janeiro, junto com o Cláudio Castro. Ele roubava com o Cláudio Castro e mandou 10% ali para o Flávio Bolsonaro. Aí ferrou, hein? Se não é o do Cláudio Castro, vamos lembrar, ele roubava muita grana, então ficava tudo no mesmo lugar, né? A grana roubada. Então era do Ibanez, era do Tarcísio, era de vários outros aí que roubaram com o Vorcário. Mas é dinheiro sujo. Então, agora a justiça estadunidense está atrás do dinheiro do Vorcário e prepara agora o Eduardo Bolsonaro. Porque tem uma coisa nos Estados Unidos. Crime de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal e esse tipo de coisa lá, a justiça vai para cima. Esse tipo de crime não é passível de extradição. Para eles é tão grave o crime de sonegação de impostos e de lavagem de dinheiro, que é as duas coisas aí que fez o Eduardo Bolsonaro, que é o tipo de crime que, se a pessoa cometeu isso em outro país, é presa lá, e cometeu parte do crime nos Estados Unidos, eles não extraditam. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que eles têm nisso a lei mais rigorosa do mundo. Tem países em que sonegar imposto é só multa, não dá nem cadeia. Nos Estados Unidos não, são muitos anos de jaula, muitos anos de jaula. Os crimes do colarinho branco lá pegam muito por conta disso. E aí, o Eduardo Bolsonaro está entrando aí num tipo de crime que não tem como salvarem. Nem se ele fala, não, sou amigo do Trump, do Marco Rubio, de não sei o que. Não tem o que fazer, não. O Trump não manda no Poder Judiciário dos Estados Unidos, é Poder Judiciário. Lembrando, o Trump, inclusive, tem derrotas na Suprema Corte, ele tem maioria, entre aspas, maioria na Suprema Corte, mas, por exemplo, a Suprema Corte anulou todas as tarifas. Ele ficou lá um ano falando de tarifa, a Suprema Corte foi lá e anulou tudo o que ele fez contra tarifas. E aí, na decisão, deixou bem engessado. Ele pode aí aplicar tarifa a um país ou outro, mas ele sabe que a tarifa pode cair, agora em tempo recorde, porque já tem jurisprudência para isso, e ele pode fazer de uma maneira bem amarrada uma tarifa unilateral a algum país, porque a Suprema Corte não deixou, ou seja, foi uma derrota enorme para o Trump. Ele tem derrotas no Poder Judiciário lá. E no Poder Judiciário, quando entra aí Justiça Federal e Estadual, nem estamos falando aqui de Suprema Corte, que por um caso desse chegar na Suprema Corte, olha, são anos e anos e anos de todos aí recorrendo, sendo condenados, recorrendo. O caso aí do Eduardo Bolsonaro vai chegar na Suprema Corte quando ele já tiver 10 anos enjaulado. É isso. Então, não tem o que fazer. Agora bateu completamente o desespero na família, porque estão aparecendo as provas dos crimes e está aparecendo aí na justiça estadunidense que, ó, vamos para cima também. Pô, peraí, então tem dinheiro roubado que está sendo lavado em dólar? Nananina, não, eles não aceitam. No caso da Lava Jato, é um caso aí que todo mundo lembra, tinha lá a perseguição da Lava Jato e tudo mais, mas tinha uma parte que era a parte que pegava para muitos, que era para os executivos que eram criminosos. Vamos lembrar, a Lava Jato prendeu gente que era criminosa e prendeu muita gente inocente para fazer delação e roubavam, tomavam o dinheiro de pessoas inocentes, no caso executivos de empreiteiras que não tinham nada a ver com os crimes das empreiteiras, tomavam o dinheiro deles via advogado, prendiam o cara e aí extorquiam via advogado e quem quisesse ser solto tinha que contratar um advogado que era sócio da Rosângela Moro ou o melhor amigo dele que era sócio desse advogado. Os dois. Se contratasse outro, não saía. E antes, inclusive, ficou comprovado que eles, o Dallagnol e os outros, eles quebravam ilegalmente os sigilos dos executivos das empreiteiras para saber quem tinha mais grana, para depois eles irem atrás, mandava alguém delatar aquele cara, mesmo sem ele ter feito nada. Aí esse cara que já estava preso era solto, pegavam o cara, prendiam, ou seja, era um mega esquema de roubar dinheiro de empresários e executivos milionários. No caso, alguns eram criminosos, outros não. E fizeram de tal forma que hoje a gente nem sabe quais exatamente não eram e quais eram. Alguns a gente sabe que eram, né? Mas outros não se sabe. Ok. O que pegou na Lava Jato, de parte se falou, alguns realmente eram culpados, é que muitos foram alvo da Justiça dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles lavavam dinheiro usando dólar. E a lei dos Estados Unidos, uma lei criada no governo Obama,